Boa noite, bem-vindos ao Futsal.com, o novo programa da Regiões TV que procura abordar a modalidade do futsal. Connosco em estúdio contamos novamente com a presença do nosso comentador, André Teixeira, técnico da equipa feminina do Restauradores Avintenses. Antes de passarmos à análise da 26ª e última jornada da fase regular do Campeonato Nacional de Futsal, vamos recordar a bolsa de apostas de André Teixeira relativamente a esta jornada. Desta forma, relativamente ao encontro entre Mogadouro e Instituto Dom João V, André Teixeira apostou na vitória forasteira do Instituto Dom João V, bem como na vitória caseira do Sporting sobre o AMSAC. Também apostou no triunfo caseiro do Fundão diante do Boticas, ao contrário do Rio Ave, que apostava no triunfo dos encarnados, que garantiram a fase regular sem qualquer derrota, vencendo por 5-4. Relativamente ao Módicos Alpendurada, André Teixeira apostava no triunfo do Módicos, se não mesmo na goleada, enquanto que apostava também no triunfo do Belenenses fora, nomeadamente no terreno do Vitória dos Olivais. Relativamente ao encontro de maior expectativa para esta jornada, Freixeira e Fundação Jorge Antunes, André Teixeira apostava no empate, algo que se veio a verificar, portanto, pela primeira vez neste programa, André Teixeira conseguiu acertar em todos os resultados desta fase do campeonato. Vamos assim passar aos resultados da 26ª jornada. O Mogadouro foi goleado em casa por 3-13 diante do Instituto Dom João V. Já o Sporting sentiu maiores dificuldades diante do AMSAC, vencendo por apenas um golo de diferença, nomeadamente 3-2. O Boticas foi surpreendido também fora de casa diante do Fundão, perdendo por 4-1, enquanto que o Benfica também sentiu dificuldades diante do Rio Ave, vencendo por apenas um golo de diferença, nomeadamente 5-4. O Módicos, como já tinha dito anteriormente, goleou o Alpendurada por 17-1. O Belenenses conseguiu vencer o Vitória dos Olivais no último minuto por 5-4, enquanto que o Freixeiro e Fundação Jorge Antunes empataram a 2 golos. Passo assim ao André Teixeira para dar um comentário global a esta 26ª jornada e última da fase regular do Campeonato Nacional. Antes de mais, boa noite. Foi pela primeira vez que consegui acertar em todos os resultados. É uma questão curiosa. Portanto, a minha aposta no Freixeiro Fundação foi X, porque era uma tripla. Exatamente, como tínhamos falado a semana passada, se eventualmente eu pudesse usar a tripla, eu usaria aqui. Foi um jogo eletrizante, foi um jogo fantástico e com um equilíbrio muito grande durante toda a partida, em que a vitória podia ter pendido para qualquer um dos lados. Conseguiu o empate a Fundação e com isto conseguiu o bilhete para os play-offs. Penso que as grandes questões que podemos tirar desta jornada: os 3 primeiros classificados venceram pela margem mínima e é uma questão importante e que demonstra que nesta última fase, quer o AMSAC, quer o Vitória dos Olivais e o Rio Ave, que são clubes abaixo dos play-offs, criam sempre muitos problemas aos ditos grandes, digamos assim. Eu tive a hipótese de ver a parte final do jogo do Rio Ave Benfica e o Rio Ave tem 2, 3 oportunidades, mesmo quase em cima do apito final, que poderia ditar o empate, o que levaria ao empate do Benfica. E o Sporting teve muitas dificuldades durante um AMSAC, que nós já vimos falando, que é uma equipa em crescendo e que agora nos play-outs vai complicar muito a vida e que tem feito sempre bons jogos nesta última fase do campeonato. Mas relativamente a estes encontros, pode-se dizer que estas equipas, nomeadamente os 3 primeiros classificados, encararam os jogos com alguma descompressão, já não tinham nada a lutar exceto o Benfica, que queria manter a invencibilidade nesta fase regular, algo que conseguiu. Mas tanto o Sporting como o Belenenses, somar mais pontos não seria fulcral, enquanto que as equipas que defrontou do play-out interessam os pontos já para a próxima fase. Certo, isso também são questões que eventualmente as equipas mais debaixo da tabela tinham em consideração. E também não nos podemos esquecer que vem aí uma fase muito importante para o Sporting e Benfica, que é o UEFA Futsal Cup, e que fundamentalmente as lesões, eu penso que Orlando Duarte e Paulo Fernandes estavam um bocadinho já, e mesmo os próprios jogadores, estavam um bocadinho já a pensar nessa fase que é muito importante para as duas formações e que poderá também ter levado a alguma descompressão. Paulo Fernandes falou mesmo no caso direto de Vítor Hugo e de Joel Queiroz e de César Paulo, que apostou apenas nos últimos 2 minutos para dar alguma rotatividade ao jogador. Sim, o Joel já tínhamos falado que vinha ter vinha tendo alguns problemas físicos e que impediu que ele fosse à seleção até. Exatamente, e que foi poupá-lo para esta fase decisiva que vem aí. O César Paulo vem de uma fase de lesão, já tem vindo a jogar, mas também penso que na última semana teve alguns problemas a nível físico e que jogou somente os últimos minutos com o Rio Ave. Portanto, penso que estas duas equipas, que entende-se um pouco a preocupação, embora vencendo, como é lógico, pela sua qualidade, pela sua capacidade e pelo valor
que eles têm, que são definitivamente melhores que os adversários, vencendo de uma forma natural, digamos assim, mas com dificuldades, porque a mente dos jogadores, na minha opinião, já não estava nesta última jornada de campeonato, mas sim no Cazaquistão. Mas, ao contrário disso, o Belenenses não estava preocupado com nenhuma dessas competições, nomeadamente a UEFA Futsal Cup, e sentiu bastantes dificuldades, não só com o Vitória dos Olivais nesta jornada, mas nas últimas 3-4 jornadas. O que é que se passa com este Belenenses? É sim, o Belenenses está estabilizado na tabela. Na minha opinião, o Belenenses está à espera dos playoffs. Esta é a minha opinião. Ou seja, já está a trabalhar, já está a sua equipa técnica e os seus jogadores, na minha opinião, já estão a pensar nesta próxima fase que vem, que é muito importante para o Belenenses. Para o percurso de cada uma destas equipas nesta UEFA Futsal Cup, começa pelo Benfica, detentor do troféu, que entrou diretamente na ronda de elite e foi a única das equipas dos 4 grupos a somar só vitórias nesta fase. Venceu desta forma o Nacional Zagreb por 1-0, o Time Lviv por 2-1 e os sérvios do Kragujevac por 5-2, destacando-se Joel Queiroz, que marcou 3 dos 8 golos que o Benfica soma até este momento na prova. Relativamente ao Sporting, teve que passar pela ronda principal, onde terminou também só com vitórias, enquanto que na ronda de elite sentiu maiores dificuldades, num grupo bastante difícil. Começou por empatar a 4 bolas com o Crudim, seguiu-se uma vitória com o City Targu Muros da Roménia por 4-1 e o grande destaque conseguiu vencer os espanhóis do El Pozo Múrcia, que eram os grandes candidatos a vencer a prova, vencendo por 5-3 e eliminando desta forma os espanhóis. Destaque para Cardinal, Caio Japa e Alex, que somaram 4 golos cada nesta fase até ao momento. Relativamente ao Kairat, entrou diretamente também na ronda de elite, à imagem do Benfica, e venceu o grupo C ao bater o Academia Pniui por 5-0, o Slovmatic por 3-1 e na última jornada venceu o Iberia Star, empatou com o Iberia Star Tbilisi por 2 golos. Relativamente aos italianos do Montesilvano, os campeões de Itália, na ronda principal terminou à imagem do Sporting só com vitórias e na ronda de elite conseguiu vencer o Ekaterinburg, os russos que eu falei há bocado, venceu por 2-1, empatou de seguida com o Araz a 2 golos e terminou por golear o Ararat por 10-0. Há assim algum destaque ainda a dar a estas equipas? Na minha opinião, o maior destaque vai para o Sporting, porque eliminou o El Pozo Múrcia, uma excelente equipa de futsal, num grande jogo de futsal, e como eu há pouco disse, também levado um pouco com o seu público, porque esta ronda foi disputada em Lisboa e o Sporting foi entusiasticamente apoiado e também não só pela sua qualidade, mas também pelo público, porque ajudou imenso a equipa do Sporting. Por isso é que eu disse há pouco que no Cazaquistão as coisas vão ser difíceis também, porque vai estar lá um público entusiasta a apoiar a equipa da casa. E relativamente ao Benfica, que é o detentor do título, já disputou a Taça Intercontinental este ano, ficou na 3ª posição, mas de certa forma já foi uma bela preparação para esta prova. Sim, relativamente ao Benfica teve a vida teoricamente mais facilitada, porque entrou diretamente na ronda de elite como cabeça de série, portanto não defrontou nenhum dos eventuais cabeças de série e o que facilitou de facto alguma em parte a sua tarefa. Os resultados, sentiu algumas dificuldades no Nacional Zagreb, mas também lá está, a ronda foi disputada na Sérvia e portanto este é o campeão sérvio, portanto todas estas questões são questões importantes e que dá para nós refletirmos um pouco que o 6º jogador é um jogador extremamente importante e que poderá ajudar quer positivamente quer negativamente, como é lógico. E portanto teve um percurso mais facilitado e penso que agora chega a esta fase como candidato sério à conquista do troféu. Veremos então no próximo fim de semana a sorte das equipas portuguesas. A nós resta desejar boa sorte a Sporting e Benfica nesta competição e é desta forma que nos despedimos. Até à próxima semana.